Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian. Bom, gente, eu quero começar primeiro esse vídeo já falando que, nossa, fazia muito tempo que eu não lia livro YAzão, assim, de fantasia, etc. Faz mais de um ano que eu não leio esse tipo de livro. E o último que eu li foi A Senhora do Fogo, a conclusão daquela trilogia Filha das Trevas, que é uma trilogia incrível. Se você não conhece, recomendo fortemente. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferida. Que trilogia foda, gente, sério. Uma das melhores trilogias YAs que eu já li. E segundo é que esse vídeo faz parte do meu projeto pessoal de diversificar minhas leituras. Eu tava percebendo que eu tava lendo muita coisa de gênero semelhante e tudo mais, e tava pensando assim, nossa, muito repetitivo, preciso diversificar, abrir mais o meu leque de opções, mais visões de mundo, mais histórias pra conhecer. E também diversificar o conteúdo aqui do canal, para não ficar só naqueles mesmos livros, etc, etc. Acho que é bacana porque a gente abre, como eu já falei em alguns outros vídeos, para mais debate, mais pessoas, para integrar mais leitores mesmo. Eu acho que esse é meu projeto com o canal 1984 Livros, que eu fico muito feliz de compartilhar aqui minhas leituras com vocês. E a terceira coisa é que, se você gosta de diversificar também suas leituras e qual é o tipo de livro que você quer ver aqui no canal, vou pedir pra você deixar seu comentário aqui embaixo falando sobre qual tipo de livro você gosta mais de ver, o que é que tá faltando aqui no canal. Tô aceitando todas as sugestões, tá, gente? E se você quiser conhecer mais livros e gosta do canal, não se esquece de se inscrever, não se esquece de dar aquele like e de compartilhar com pessoas que vocês acham que vai se interessar pelo meu projeto aqui no canal. E bom, gente, dito toda essa introdução, vamos conversar então sobre Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian. Bom, aqui no Princesa das Cinzas, a gente vai acompanhar então a história da Teodósia, que é uma garota ali. Ela vive em Astreia, ela é filha da rainha de Astreia, até o momento em que Astreia é invadida pelo povo Calovaxo e a mãe dela é assassinada. Então ali o Kaysar de Calováquia assume o poder de Astreia e vai ali aumentando o seu império, porque esse Kaysar que assume o poder em Astreia, ele tem vários outros territórios em seu domínio. E bom, a história se inicia assim, a gente começa o livro vendo a mãe da Teodósia sendo assassinada e acontece o seguinte, a Teodósia é uma princesa, né, por direito ali daquela região. Esse Kaysar, ele pega a Teodósia e fica com ela como se ela fosse uma arma mesmo, como uma forma de impedir que o povo Astrel se revolte ou se rebele contra ele. Ele decide manter a Teodósia viva ali como um souvenir da vitória dele nesse território. E aí, anos se passam, a Teodósia ainda vive no castelo que era da mãe dela e que supostamente é dela, vivendo ali com essa corte Calavaxiana, eu acho que é assim que se pronuncia, gente, se eu estiver pronunciando errado, me desculpa. Ela vive ali naquela corte, mas... E todas as vezes que tem algum tipo de celebração e que tem algum acontecimento, esse Kaysar faz com que a Teodósia use uma coroa de cinzas, que é uma coroa que vai sujando ela toda, que vai soltando diversas cinzas, porque a mãe dela era então ali a rainha do fogo daquela terra. Porque nessa terra a gente tem uma questão muito forte com pedras preciosas que geram algum tipo de poder, ou seja, pedra do fogo, pedra da água, pedra da terra, e isso faz parte ali da cultura de Astrea, daquelas pessoas. E acontece o seguinte, esse Kaysar, que é como é chamado aqui, esse imperador, pelo menos eu entendi como imperador, ele vai humilhando a Teodósia e vai mantendo ela ali naquele castelo. E também, além de ele fazer esse tipo de humilhação com ela, toda vez que acontece alguma coisa relacionada com algum tipo de rebelião do povo astreio, ele desconta em sessões públicas o chicoteamento da Teodósia. E bom, a gente então começa sabendo dessa situação até o momento em que um serviçal numa festa chama a Teodósia para se encontrar com ele porque eles têm assuntos a tratarem sobre o povo astreio. E a partir desse encontro com esse serviçal, que é o Blaze, a gente vai então ser jogado junto com a Teodósia numa grande trama de conspiração para derrubar o Império Calavaxiano em Astreia.
E bom, gente, como vocês podem ver, essa história, você provavelmente deve ter visto ela em alguns outros livros YA. Se você tem o costume de ler livros YA, essa trama não é uma trama muito surpreendente ou muito inovadora, digamos assim. E a Princesa das Cinzas é isso. Princesa das Cinzas é uma jornada da Teodósia tentando ali reconquistar o seu reino, conspirando com diversos outros cidadãos astrianos que estão sendo subjugados pelo poder desse Kaisar. E bom, gente, é como eu falei, essa história aqui não tem nada demais, como vocês podem perceber. Principalmente para quem leu já diversos livros aí, eu já li muito livro aí com essa premissa. E assim, o Princesas das Cinzas, ele realmente é um livro de fórmula. E quando eu falo um livro de fórmula, gente, não é no sentido ruim, tá? É um livro que ele segue todas as fórmulas de diversas outras fantasias YAs. E ele chega num final que a gente não necessariamente esperava, mas a gente também não é surpreendido porque ele tem uma linha de que não tem nada muito surpreendente durante essa história aqui, durante essa jornada da Teodósia tentando recuperar o seu reino. E pra mim, a leitura do Princesa das Cinzas foi uma leitura que eu fiquei pensando muito, de que tipo assim, caramba, nossa, eu fiquei um tempão sem ler livros YA. E quando sai um livro YA que me chama a atenção, é um livro que muito parecido com outros livros YA que eu já li. Mas isso não é ruim, gente. Prometo pra vocês que não é ruim. Sendo que o Princesa das Cinzas, se você tá esperando algo surpreendente, ou se você está esperando algo completamente inovador e diferente, não vai ser nesse livro que você vai encontrar. Principalmente, como eu já falei, se você estiver acostumado a ler livros nessa pegada aqui. Ele é um livro que eu falo que ele é um ótimo entretenimento. Ele é bom pra você passar o tempo, assim, é bom pra você desligar a sua mente e ficar lendo, assim. É uma história que é cativa, que você lê rápido, assim. Eu li esse livro em 2 dias e é um livro relativamente grande. E é um livro bom pra se divertir. Você não vai ser surpreendido, você não vai ficar tipo, oh meu Deus, que coisa impressionante. Mas é um livro que te vai, sei lá, o tipo de livro pra você ler no ônibus, por exemplo, sabe? Pra você ler numa fila de banco. E eu acho isso muito legal. Só que acontece algumas coisas aqui nesse livro com a Teodósia que me irritam muito. Que é uma questão de... que me irritam com a Teodósia. Que é ela ficar divagando e pensando sobre o amor dela de uma maneira muito, 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 muito que, olha, eu parei de ler livro YA, sei lá, assim, de ler bastante em 2016, que nem em 2016 mais tava tendo esse romancezão de tipo, ai, será que eu faço tal coisa por conta dele, não sei o que, e isso me irrita um pouco, me irrita bastante, na verdade, porque gera um calombo no livro de que, tipo assim, a coisa tá até. A narrativa tá até interessante ali, os acontecimentos. Mas aí, quando ela fica parando pra pensar, ah não, porque tal coisa? Ah não, porque fulano de tal. É chato, sabe? É muito chato. Eu já não gostava disso quando eu lia. Quando eu lia bastante livro aí. Hoje eu não tenho mais nenhum pouco de paciência pra isso. Mas, assim, a narrativa tava tão gostosinha que eu deixei passar. Mas, assim, se você não curte tanto essa pegada muito romântica em livros YA, se você prefere mais a fantasia e a aventura, talvez você não vá gostar tanto desse livro. Assim, porque tem umas partes que realmente são tipo. Coisa chata, coisa chata. E a Theodosia não é uma personagem lá muito cativante, digamos assim. Ela não é tipo a Lada do Filho das Trevas, que é fodástica e de que não fica nesse mimimi todo, e de que não fica nesses dilemas. Ao contrário dela, que, tipo, uma coisa que me irrita, gente, não só no Princesa das Cinzas, mas em outros livros, como O Trono de Vidro, que eu parei de ler por conta disso, é de que, tipo assim, é vendido um discurso de uma personagem fodona, não sei o que e tudo mais, badass e todas essas coisas. E aí, quando a autora vai desenvolver o romance, acaba que destoando da personalidade que ela tá construindo ali daquela personagem, sabe? E isso é uma coisa muito estranha, porque a gente tem no momento ali uma personagem que tá falando coisas super, super empolgantes e super, super cativantes e super uau, isso daí mesmo. E aí do nada tem uma queda brusca na personalidade e aí a personagem fica tipo assim, ah, não, por que isso, por que aquilo? Sabe? Tipo assim, gente, é um pouco de coerência, sabe? Eu acho que
Eu não sei se tem uma pressão dos editores desses livros YA de fantasia, tipo assim, não, você tem que colocar esse romance ali, você tem que colocar esse personagem aqui pra se envolver com o protagonista, pra ter essas cenas românticas e isso, sendo que na verdade, assim, às vezes não é nem necessário, sabe? No caso do Princesa das Cinzas, eu até entendo a necessidade de ela ficar pensando e de ter esse romance, assim, mas é muito estranho. Tem sempre. Assim, é muito raro o Toei que consegue construir um personagem ou uma personagem foda e valente e todas essas coisas. Que se apaixona, mas que quando tá nas cenas de romance não tem uma queda brusca na personalidade do personagem, sabe? É bem raro isso. Eu acho que a Cassandra Clare consegue fazer isso divinamente bem. Os personagens dela são muito humanos e ela consegue envolver ali a questão amorosa e tudo mais, e não ficam coisas piegas e as atitudes dos personagens são condizentes. Coisas que não acontecem muitas vezes aqui no Princesa das Cinzas. Eu achei que teve umas partes que eu fiquei realmente, tipo, gente, não dá. Ou a personagem é uma coisa ou a personagem é outra, assim, sabe? Porque a gente percebe que tem uma mudança muito brusca ali que com uma pessoa normal não aconteceria. Eu acho que eu não sei por que tem essa necessidade de encher isso daqui de romance, por exemplo. De, tipo assim, ficar fazendo com que os personagens fiquem pensando nisso quando tem milhões de outras coisas acontecendo. E isso é uma coisa que me deixou meio com esse livro. Mas assim, gente, é um livro que é interessante se você gosta do gênero. Não vai ter nada demais, repito. Porque se você for ler esse livro esperando ter alguma coisa demais, não vai ter, sabe? Não vai ter. É um livrão, sessão da tarde, clichê, com a fórmula de livro YA, que não é lá uma das melhores, diga-se de passagem, assim, é uma fórmula meio Trono de Vidro da vida, que apesar de Trono de Vidro ter começado muito bem, virou uma fanfic da própria Trono de Vidro, eu acho. Mas assim, é um livro bacaninha pra você ler e tal. Tem essas partes que você vai revirar os seus olhos. Mas nada também muito absurdo, tá, gente? Nada muito. Não. É um livro interessante, assim. É um livro bom pra você passar o tempo, é um bom entretenimento. Mas eu não sei se eu vou querer ler a continuação. Não fiquei muito empolgado por conta da forma que a Laura Sebastian terminou ali com um romance, assim, e a mudança na personalidade da protagonista me deixou realmente bem irritado. A protagonista não foi uma protagonista que me convenceu tanto, também ainda tem isso, justamente por conta dessas mudanças muito bruscas e de um desenvolvimento que eu achei meio ruim. Mas assim, fica aqui a dica de livrinho pra você passar um final de semana, pra você ler no ônibus, pra você distrair a sua mente. É muito legal. Eu, lendo esse livro, percebi que talvez esse tipo de livro YA já não seja muito a minha praia. Se vocês conhecem algum tipo de livro YA de fantasia que seja bem diferente desses nessa pegada Trono de Vidro, Rainha Vermelha, me indiquem aqui embaixo. Quero muito, porque faz tempo que eu tô bem enferrujado em livro YA, sabe? O último que eu li foi O Filho das Trevas, que eu achei espetacular, principalmente os personagens. Os personagens de Filhas das Trevas são incríveis. E assim, esse daqui foi uma experiência, né, gente? Eu sempre falo isso, é uma experiência que foi uma experiência que deu mais ou menos certo comigo. Eu li esse livro com os olhos de leitor de YA, de quando eu lia muito livro YA, e eu achei um livro bom, assim, bom, mas nada de espetacular, assim, nada que me surpreendesse muito. Mas enfim, gente, é questão de gosto, né? Vou tentar ler mais livros YA, fantasia e trazer aqui minha opinião pra vocês. E assim, gente, não me xinguem. Se você gostou muito desse livro, não me xingue, tá? Não é pessoal. É só uma coisa que não me agradou mesmo, assim, já não me agradava antes. Enfim, gente, se vocês gostaram do vídeo aí, falem. Se vocês já leram esse livro, O Princesa das Cinzas, me falem o que é que vocês acharam. Enfim, se você já leu a continuação em inglês, me fala se vale realmente a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É isso, tô me prolongando demais nesse vídeo. Enfim, beijo e até a próxima. Se cuidem.